Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 97. Um olhar atento para o que paga a conta. Nesse episódio eu conversei com a Juliana Teles, cofundadora do Impact Hub Manaus. Conheço a Ju já de longa data. Ela e o Marcos, que é o seu sócio, que fundaram e empreendem o Impact Hub Manaus, que está completando aí 7 anos. Desde 2015 eles estão com a ideia e 2016 eles abriram o espaço. Tive a oportunidade de conhecer, antes de ter o espaço ainda, e abraçar e apoiar essa ideia, a gente fala sobre isso. Mas o convite aqui para a Ju é porque a gente precisa dar mais vozes, né, para mulheres amazônicas. Não só para a gente sair desse boom, desse papo de que a Amazônia está em alta. Sim, que bom, está em alta, a gente falou sobre isso. Mas como é na visão de quem está lá, né, no território, de quem está procurando ampliar a capilaridade do que faz, dos vários programas e iniciativas que tem lá, não só do Impact Hub, mas de outras organizações e redes. Então é legal poder ouvir, né, trocar com quem está no território. E a gente falou um pouco dessas várias questões aí que envolvem a Amazônia, que envolve esse discurso de querer valorizar a Amazônia, mas no final do dia, né, não deixar recurso lá no território, sempre aquela ânsia de contratar uma organização que é de fora da Amazônia, e por aí vai. Então, um papo muito legal, recomendo muito, não só para quem está envolvido com a Amazônia, mas para ampliar, né, a visão aí de quem está fazendo impacto ou inovação social, como preferir, por esse Brasilzão aí. Tem muita gente legal fazendo coisas incríveis e a Ju é uma dessas pessoas. Então, é isso. Episódio 97. Estamos chegando no episódio 100, é a minha meta pessoal, né? Rumo ao episódio 100. Em breve estamos lá, então. Lembrando, gente, não custa lembrar, né? Que o Impacto na Encruzilhada, para quem está chegando, bem-vindo. Para quem já escuta, que bom tê-las aqui. É um projeto totalmente independente, na raça. Então, às vezes tem problemas, né? De conexão, de problemas técnicos e por aí vai. Né? Eu tento fazer o melhor possível. Tanto é que troquei de microfone. Então, estou estreando um microfone novo. Esse microfone que você está me escutando aqui já é uma tentativa de melhorar a parte de áudio e a entrega final aqui do produto Impacto na Encruzilhada. Espero que você perceba essa diferença de qualidade. E é isso. Sem mais delongas, então. Agradecer mais uma vez a Ju. Papo incrível. Vamos lá, partiu para a conversa. Bom, Ju, obrigado por você ter aceito o convite. Que alegria tê-la aqui com a gente. Para começar, se apresenta aí para quem está nos ouvindo quem que é a Juliana e o que é o Impact Hub Manaus. Bem-vinda. Maravilha, Fábio. Obrigada. Eu preciso dizer que foi uma honra receber o teu convite. Eu já escutei vários episódios e ficava assim, poxa, será que um dia ele vai me convidar? Eu não queria ser apresentada no último post que tu fez no LinkedIn pedindo indicações. Quase que eu vou lá, vamos conversar, Fábio? Então, começo dizendo que é uma grande honra estar aqui e que tu acompanha a nossa história desde antes da gente ser Hub, né? Então, é muito feliz de estar realmente nesse momento, especialmente com o que a gente tem vivido. Mas, para começar, né, eu sou a Juliana, co-empreendo o Impact Hub, junto com o Marcos, a gente empreende o Impact Hub Manaus. Nós somos dois amigos que, por querer ver as coisas acontecendo na nossa cidade, a gente empreendeu o Impact Hub. Então, a gente não se via como empreendedor, mas a gente tinha muita vontade de fazer as coisas, de fazer as coisas em Manaus.
E o Hub foi uma resposta dentro daquilo que a gente acreditava e acredita ainda. E, assim, por essência, eu sou muito sonhadora. Eu comecei minha carreira de impacto, por assim dizer, dentro da IESEC, que é uma organização social, estudantil e que trabalha com liderança jovem. Eu estava fazendo faculdade de jornalismo e quando eu entrei nessa organização, achando que era, enfim, era um trabalho voluntário que ia ganhar horas, e na verdade eu posso falar com toda certeza que se não fosse pela IESEC, a gente provavelmente não estaria tendo esse papo hoje. Foi naquela organização que eu percebi que o mundo era muito maior do que eu imaginava e que eu tinha muito mais oportunidade do que aquelas que me tinham sido apresentadas. E também foi na IESEC que eu conheci meu sócio. E aí lá eu comecei a trabalhar com impacto, com organizações sociais, mas ao mesmo tempo eu estava estagiando na área do jornalismo. E aí quando acabou a faculdade, quando acabou a minha experiência na IESEC, eu morei em São Paulo durante 1 ano, trabalhando na IESEC Nacional. Eu falei, ok, o que eu faço agora, né? Eu volto para o jornalismo, eu sigo na área de impacto. E aí eu entendi que eu queria trabalhar com impacto, mas ainda não se falava de negócios sociais, negócios de impacto, ainda era um movimento muito tímido. Então eu não tinha muita clareza. Para mim era a responsabilidade social dentro de alguma empresa ou trabalhar no terceiro setor. Até que eu fui vivenciando, então foi quando eu voltei para Manaus e trabalhei na Descarte Correto, que foi o primeiro negócio social mesmo aqui reconhecido, né, dentro do Amazonas. E foi uma aula, na verdade, eles nem eram Descarte Correto ainda, eles eram um braço do CDI, né, do Centro de Democratização da Informática, se não me engano. A Amazônia, eu toquei um projeto lá para inserção de centros de inclusão digital em alguns municípios aqui do Amazonas. E lá foi a certeza, né, de que eu queria realmente trabalhar com pessoas, com impacto, com oportunidades e dentro do Amazonas, né, mais diretamente. Depois disso, eu trabalhei em uma organização que a gente buscava, foi um experimento para desenvolver um e-commerce de artesanato tradicional. Então, entendendo que as pessoas queriam ter acesso ao artesanato, mas que muitas vezes é difícil, né, o acesso a artesanatos de alguns municípios, é um pouco mais difícil. Então, como que a gente podia conectar de uma forma justa o mercado comprador, né, das associações de artesanato? E aí foi uma experiência aí de 1 ano, enquanto isso sempre fazendo trabalhos voluntários no final de semana. Mas quando eu voltei para Manaus e antes de trabalhar na Descarte, eu reencontrei com o Marcos, que tinha acabado de voltar da Índia também, ficou 6 meses morando lá, entendendo um pouco mais de negócios de impacto, e a gente voltou para Manaus na mesma época ali, a gente se encontrou e falou, nossa, que legal, né, que a gente viveu no mundo, assim, por assim dizer, que legal, mas a gente quer estar aqui. O que a gente pode fazer para ficar aqui, mas ao mesmo tempo ter um pouco da vivência que a gente teve fora? E por essa vivência a gente chama ter pessoas ao nosso redor que acreditavam em impacto, que queriam fazer a diferença, que acreditavam que existiam outras formas de fazer negócio, enfim. E aí começou em paralelo, né, essa história que eu contei antes da Descarte, da outra empresa, a gente a sonhar com o Impact Hub. Então, o Impact Hub, ele respondeu muito das nossas vontades, entrando já um pouquinho no que é o Hub, talvez algumas pessoas que estão ouvindo nos conheçam, né? A gente é uma organização internacional que trabalha para fomentar empreendedorismo e inovação social. Nós somos uma associação globalmente, então cada Impact Hub é independente e dono dessa marca maior, então é um modelo muito legal, é horizontal, né, de gestão. Então, eu e o Marcos somos os donos e fundadores aqui do Impact Hub Manaus, e no Brasil tem mais outros 6 e 2 em andamento, mas todos são independentes, só que todos trabalham pelo mesmo objetivo, né, que é de fomentar esse ecossistema de impacto dentro do Brasil e dentro do mundo. E todos com os mesmos pilares, de espaços inspiradores, conteúdo significativo e uma comunidade vibrante. Então, a gente tem, por essência, os mesmos valores, mas trabalha de acordo com aquilo que faz sentido para a sua realidade. Então, essa é um pouco de mim, assim, do que eu faço, de quem eu sou, né, das nossas motivações, e um pouquinho do que é o Impact Hub, que foi o fincar da bandeira, né, de, ok, aqui mesmo, nessa área de impacto que eu quero estar, e de alguma forma disseminar isso para a nossa região, né, então, um pouquinho do início da história.
Poxa, que trajetória legal. Ju, eu mesmo não conhecia. Muito legal. Tá vendo? O podcast a gente ajuda a conhecer melhor as pessoas e tal. E link na descrição de todas essas organizações que a Ju citou e também o episódio 94 que a Daisy, Impact Hub Brasília, também fala do Impact Hub, né, como um todo. Ju, você, bom, eu identifico muito bem o sotaque do Amazonas na tua fala, eu acho super legal. Muita gente talvez não consiga identificar, mas você como uma amazônida, né, como uma pessoa do Amazonas especificamente, como é que você vê hoje esse boom que a Amazônia em geral tá? Fala-se muito, tá em alta, vai ter COP. Isso de fato traduz em mais recursos e mais parcerias para vocês que estão aí operando no território? Legal. Vamos lá, assim, acho que quando a gente começou a empreender o Hub, a gente nem tinha ideia do que a gente estava fazendo, bem dizer, né? A gente eram jovens ali sonhadores, como eu me apresentei, né, no início, que a gente queria trabalhar com impacto, a gente queria trabalhar com gente boa, a gente queria, de alguma forma, estar contribuindo localmente. Então, esse era o nosso objetivo, sabe? A gente nem tinha muita noção de negócios de impacto. Pouco se falava, a gente abriu o Hub em 2015, pouco se falava ainda, né, desse movimento da Amazônia. Todo mundo sabia que era, né, todo mundo conhecia, mas pouco se falava sobre, né? A gente bateu em muita porta falando sobre o que a gente queria fazer e sendo, não sei se desacreditado necessariamente, né? Mas talvez como ok, esses jovens aí, vamos ver o que eles estão fazendo. Então, realmente é um movimento que está muito forte agora, né? Acho que todo mundo está olhando para cá de uma forma mais presente, por assim dizer. Então, com certeza tem mais recurso, mas o nosso questionamento e sentimento atual é um pouco de, ok, esse recurso que tem, onde é que ele está? Como é que ele está chegando e para quem que ele está chegando e como que ele está sendo utilizado? Então, se por um lado, há 8 anos atrás, aí quando a gente começou, era quase que um trabalho de convencimento do que a gente estava fazendo, que ainda que a gente não tivesse tanta ideia de para onde a gente iria, a gente tinha ideia do que a gente estava fazendo e que era um movimento necessário para a cidade. Hoje tem muita gente olhando, muitas organizações mobilizadas, mas ainda sinto falta de ter mais organizações locais fazendo parte de um processo de construção, processo de tomada de decisão. E aí eu não posso falar por todas as organizações, né? E nem por todos os estados e todas as diferenças aí. Mas o que eu sinto como hub é que hoje a gente consegue ser mais procurado, é mais visto, mas ainda é num lugar muito de execução e quase que a ponta, sabe? Então, vamos incluir esse parceiro aqui que é local na ponta e não no processo mesmo de criar, de pensar, de fazer junto. E aí acaba que, de certa forma, falando de recurso, que foi o que você perguntou, eu não sei o quanto que de recurso realmente está ficando na região, para as organizações e para as pessoas da região, é um dado que eu não tenho. Mas me parece que não é a maior parte. Né? Me parece que ainda quem tem acesso as grandes organizações que estão colocando recurso não são as organizações locais executoras, tá? Isso é uma percepção tanto pelo nosso trabalho quanto pelas organizações e pessoas que a gente conhece que têm trocado por aqui. É legal, né, te ouvir sobre isso, porque, de certa forma, é o mesmo fenômeno que a gente escuta a galera de negócios de impacto periférico. Eles relatam a mesma situação, que fala-se muito, o tema está em alta, mas eles também ficam com essa sensação de que o grosso do recurso não está chegando no território, nas Sim. pontas. Mais ou menos a mesma coisa, no caso aqui, olhando para a Amazônia. Vocês sentem que esse discurso pró-Amazônia, agora com o COP chegando e tal, para além da boa vontade, a galera com quem vocês se relacionam na ponta mesmo da Amazônia, como que eles enxergam isso?
Eu acho que é algo que é distante, viu, Fábio? Acho que me parece uma coisa bem distante, assim. Acho que a COP ela está muito presente para organizações socioambientais, para pessoas que estão num posicionamento de ativismo muito forte, especialmente ambiental, e para essas organizações e pessoas, especialmente em Belém. Então, eu tenho ouvido pouco falar sobre a COP aqui, e menos ainda fora da bolha do Hub. Então, é quase como se fosse um evento que vai acontecer em Belém para a questão ambiental, ponto, né? Então, acho que que tem esse desafio de como que esse evento, na verdade, ele pode ser uma ferramenta super de potência e não um evento apenas, né? Acho que esse é o desafio de olhar, assim, e de incluir realmente as pessoas. Legal. É isso, né? Aquela crítica que a gente sempre faz, escuta de... A gente no final fica nas mesmas bolhas, né? Não consegue ampliar a conversa. Legal, eu concordo com você. Bom, E você aí, fala... Fábio, só em cima disso, acho que eu tô até um pouco trazendo um assunto um pouco para frente, mas a gente realiza aqui o FINSA, que é o Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia, desde 2019, em conjunto com o IDESAN, e há vários outros parceiros, né, que viabilizam isso. Mas ano passado, na segunda edição, a gente pontuou muito assim, de ok, vamos ter diversidade nas falas. Essa diversidade de gênero, essa diversidade de território, essa diversidade racial. Então, vamos tentar ter painéis mais diversos possíveis, convidando as pessoas para estarem aqui de uma forma muito ativa, né? E aí eu acho que esse é um pouco do desafio de quem tanto está fazendo projetos na região, quanto até para o evento mesmo em si, de se questionar, ok, quantas pessoas realmente da região estão envolvidas diretamente no processo? Quantos por cento de mulheres eu estou colocando aqui, né, nesses espaços de fala? Quantas organizações eu estou chamando para ficarem com dinheiro, né, para ficarem na ponta ali com dinheiro? Ou estou trazendo só instituições realizadoras, inclusive, de fora? Então, dentro do FINSA, quando a gente estava fazendo orçamento né, e tentando encaixar tudo, eu lembro de um comentário que foi assim, mas acho que tem uma empresa que é de São Paulo, que realiza evento. Isso a gente ouviu de um parceiro, né? Aí eu falei, não, a gente vai encontrar alguém aqui, a gente tem gente aqui. Então, se não couber, a gente vai fazer caber. Então, acho que é um pouco desse olhar, assim, né, de não é só a boa intenção por si só, mas é como que eu estou levando isso para a prática, né? Como que eu estou realmente incluindo as pessoas. E essa inclusão, ela passa por formação, ela passa por decisão e ela passa também por dinheiro, né? A gente tem que gerar renda para as pessoas que estão na região fazendo. Então, acho que é um pouco desse olhar, assim, ainda que o evento do FINSA, né, comparado com a COP, seja bem pequeno, mas é uma reflexão que tem que estar presente no nosso dia a dia, enquanto instituições mobilizadoras. Então, eu sou uma instituição mobilizadora que em todos os nossos projetos a gente olha com muito cuidado quem são os nossos fornecedores, se são fornecedores locais, se a gente está incluindo na ponta. É exemplo de um programa que a gente coordena de reciclagem da Secretaria do Meio Ambiente do governo, e a gente tem que executar X atividades e é em outra cidade, em Parintins, durante o Festival dos Bois, né? O Festival de Parintins. E aí a gente faz questão de primeiro olhar se a gente tem fornecedores em Parintins. Então, ok, esse valor aqui que eu poderia estar comprando uma camisa, eu posso comprar em Manaus, que eu faço em 5 dias, e custa X, ou eu vou comprar em Parintins, que custa X mais 2 e demora 10 dias. Tudo bem, pode ser que seja mais custoso, pode ser que seja mais demorado, mas faz parte do impacto, né? A gente considerar o local, ele está movimentando isso de certa forma. Isso é só uma parte do que precisa ser olhado, tanto para eventos quanto para o dia a dia mesmo da realização, né, dos programas aqui na região. É fundamental esse ponto que você levantou. Acho que tem que ser dito e de forma o mais óbvia possível, né? Que no final do dia quanto de dinheiro está ficando, né?
na Sim. economia, quantas pessoas estão sendo contratadas, oportunidade de trabalho e tal. Você está certo, acho que tem que dizer isso com todas as letras. Bom, você falou Uhum. no início, né, 2015, me lembro, lá dos primórdios do Impact Hub, a gente conversando e tive a felicidade na época da gente apoiar, né, ser um dos primeiros que abraçou o projeto e tal. E aí, me lembro que uma dos medos, dos receios era do espaço, que era gigante, e vamos começar por partes e tal. Nesses 8 anos, vocês já cresceram, acho que 3 vezes, né? Qual que é o Sim. Uhum. balanço que vocês fazem nesses 8 anos de caminhada? Maravilha. Na verdade, Fábio, eu preciso reforçar que tu, como pessoa física, acreditaste no Hub mesmo antes dele nascer. Depois veio a figura da instituição com apoio financeiro. Mas então quero reforçar isso, primeiro como agradecimento e segundo como a importância mesmo, né, da gente que tem hoje um pouco mais de acesso, poder acreditar nas ideias iniciais, né? Ainda que os empreendedores ali ainda não tenham muitos resultados para mostrar, porque essa é outra parte, né, do movimento que eu tenho visto de investimento. Procuram-se bons negócios que já tenham muitos resultados, que os empreendedores já sejam super desenvolvidos para só aí colocar recurso. Peraí, né? Se a gente precisar só de pessoas prontas, o que é fomento, né? Aqui no final das contas. Então, quero novamente te agradecer por isso. E também reforçar, enquanto instituição, quando você nos apoiou na época, a necessidade de um investimento institucional, que não necessariamente está ligado à realização de um projeto. Então, já te falei isso pessoalmente, mas aquele investimento que não foi muito, né? Se você olhar em cifras, foi, se eu não me engano, R$ 30 mil. Para a gente, como empreendedores iniciais, foi bastante. Nos ajudou a pagar o nosso salário por alguns meses e a gente conseguir ter fôlego para ir atrás de realizar o que a gente queria realizar enquanto Impact Hub. Então, um outro ponto aí para quem está ouvindo, especialmente nesse movimento de investimento em negócios, em pessoas e olhando para a região, né, da Amazônia, será que a gente está investindo nas pessoas? Em qual estágio que a gente está investindo, né? Então, eu tenho visto muito um padrão de investimento em determinado estágio e com resultados muito a curto prazo que contradizem o que a gente quer em termos de fomento, né? A gente tem ouvido tanto aí de capital paciente, investimento paciente, mas a gente não tem sido paciente em relação aos resultados que se quer e nem aquilo que se está buscando, né? Então, acho que é sempre um ponto de reflexão. Mas ok, voltando à pergunta inicial, como eu falei lá na frente, a gente não tinha vontade de empreender necessariamente, nunca passou pela nossa cabeça ser empreendedor. Abrir um negócio foi muito mais a resposta do que a gente queria ver acontecendo do que necessariamente o negócio pelo negócio. Então a gente começou com muitas inseguranças, algumas delas até hoje nos atormentam, mas muita insegurança, especialmente do lugar de não somos gestores, não somos empresários, não temos noção nenhuma de negócio, mas a gente tem noção de impacto. Então, equilibrar esse lado da gestão com impacto, com propósito, com pagar a conta no final do dia, com conseguir se pagar, enfim, muitos pratos para equilibrar, né? E especialmente fazendo uma coisa tão inovadora num contexto de Manaus. Então, nós fomos o segundo espaço de coworking, o primeiro acredito que nem esteja mais funcionando, e hoje nós somos referência aqui, então realmente nós somos o maior espaço de coworking de Manaus, e diria, né, do Amazonas aí. E aí o coworking é só uma parte daquilo que a gente faz, mas é a parte palpável, é a parte que as pessoas veem. É um espaço que começou com 400 metros quadrados e que já era extremamente desafiador na época. Hoje a gente está com mais de 1.500 metros quadrados aqui, no mesmo lugar. Então a gente fala que a gente cresceu de trás para frente, a gente chegou na avenida e provando que, derrubando, na verdade, uma frase, né, que a gente ouvia muito: Manaus não tem, Manaus não precisa, isso não é a cultura de Manaus. Tá, mas e quando que começa a ser, se a gente não começa de algum lugar, né? Se a gente não prova que existem outras formas de fazer. Então, para a gente, enquanto negócio que tem uma operação grande de espaço, isso é muito significativo porque representa para a gente não somente o espaço, mas uma cultura de economia compartilhada, de um pensamento mais colaborativo, em que as pessoas se encontram, partilham. É um novo momento, né? Além da competição, é um momento ali da colaboração. Então, acho que o espaço ele incentiva muito isso. E a gente agora, de uma forma muito feliz, consegue dizer que conseguimos já equilibrar enquanto negócio.
Foi bem desafiador na pandemia, então a gente considerou fechar, reduzir e fizemos todas as contas possíveis. Mas hoje a gente pode celebrar que conseguimos passar, e aí estamos fazendo, na verdade, 7 anos com o espaço aberto, né, desde que a gente começou, e sentindo que é uma ferramenta que contribui muito para o desenvolvimento cultural da cidade. Então, mais do que um espaço físico, é um espaço que fomenta uma cultura colaborativa e que, se a gente quer uma cidade diferente, tem que passar por essas novas formas de olhar, né? E, além disso, tem a nossa parte de programas. Então, são os programas que a gente desenvolve de empreendedorismo e de inovação social, que a gente começou lá atrás, mas de uma forma muito tímida e que hoje já é o nosso carro-chefe, né, aqui. Então, é uma forma que a gente tem de estar além de Manaus e que a gente tem de estar além do espaço físico. Então, a gente já consegue trabalhar em alguns municípios aqui do Amazonas, consegue trabalhar em vários lugares de Manaus, levando conhecimento, conteúdo sobre empreendedorismo e inovação social, que é um leque, né, de várias coisas que a gente pode fazer. Então, felizmente, podemos considerar já um negócio sólido, e todas aquelas inseguranças lá atrás de será que vai dar certo? A resposta é sim, deu certo, e ainda tem muito mais a dar. Ju, você falou que vocês tinham inseguranças e várias superadas, mas que tem algumas que ainda atormentam hoje. Cita uma. Acho que é de como que a gente faz um negócio parar em pé. Então, hoje ele está, mas não é tão estável, né? A gente tem que ter um foco ali na parte financeira que não dá para piscar, que senão a coisa desanda. E aí nem sempre isso está atrelado com o nosso propósito. Muitas vezes a gente tem que olhar, ok, isso aqui paga a conta e está com propósito, ou isso aqui só paga a conta? Se estiver só precisando pagar a conta, é o que a gente precisa fazer. Então, no meu mundo ideal, eu adoraria que aqui no Hub, espaço físico, a gente tivesse apenas organizações de impacto, trabalhando diretamente com impacto. Ainda não é uma realidade enquanto cidade. Mas a gente já está com uma comunidade muito mais alinhada do que a gente começou lá atrás. Quando a gente começou, eram negócios estritamente tradicionais. Até o momento que a gente se viu, peraí, a gente está sendo aqui um centro comercial. Aí a gente deu uma virada e falou, não, a gente quer ser um centro de empreendedorismo e inovação social. Então, hoje a gente tem organizações de impacto, negócios de impacto, startups, ONGs internacionais, locais, negócios de tecnologia, de inovação. Então, hoje a gente está com a comunidade que a gente deseja ter, mas ainda distante de uma comunidade estritamente de impacto, mas que também acho que porque segue um pouco do movimento, né? Então, a gente ainda está nesse momento de fomentar empreendedorismo social. Então, acho que talvez esse seja uma das principais tormentas, assim, de não dá para fazer somente aquilo que a gente quer, porque enquanto negócio a gente tem que pagar a conta. Então, um olhar sempre muito atento para o que paga a conta, né? Acho que é o desafio de todo mundo, né, que está no setor, Sim. é boletos para pagar, e no caso de vocês, além dos de vocês, de equipe, né, tem toda uma estrutura de pessoas e tal, que acho que é legal destacar, né. Ju, Sim. vocês têm feito vários esforços muito interessantes de capilaridade na Amazônia, não só no Amazonas. E Uhum. essa caminhada acho que traz um monte de aprendizados, assim, compartilha um pouco, divide um pouco como tem sido esse processo. De novo, né? Acho que o nosso movimento ele foi muito natural. A gente empreendeu o Hub porque a gente queria ganhar dinheiro fazendo impacto e era Manaus. Depois a gente entendeu que existia outras possibilidades da gente trabalhar no Amazonas. E aí, desde 2020, a gente tem alguns programas que acontecem em alguns municípios aqui de incentivo ao empreendedorismo. Então, a gente já atua em 4 municípios do Amazonas, de forma mais pontual. E aí as coisas foram ficando um pouco mais nesse lugar, né, do orgânico, foram luzinhas aparecendo. Espera aí, o que a gente faz em Manaus dá para fazer em outros lugares? O que a gente faz em outros lugares do Amazonas dá para fazer em outros lugares da região?
Então, de certa forma, ainda que não seja tudo igual, né? Cada estado e cada município tem a sua peculiaridade, mas de certa forma o norte compartilha muito, né? De desafios e de semelhanças. Não são todas iguais, mas tem muitas coisas compartilhadas. Então, a gente começou a querer olhar um pouco mais para a região como um todo, né? Então, um dos nossos movimentos recentes agora é o Lab de Impacto, que é um nosso programa em que a gente está fazendo investimento em negócios na fase inicial, MVP, piloto, mas ali com um nível de operação, já tem que ter uma operação existente, mas ainda inicial. Talvez um pouco por essa dor que eu compartilhei anteriormente, né? A gente quer negócios já formados, mas quem está formando esses negócios? E aí no Lab, a gente fez uma chamada para a Amazônia, foi a nossa primeira chamada para a região como um todo, né? E com um esforço significativo da gente ter representatividade de todos os estados. Então, acho que isso também, Fábio, é algo que eu gostaria de compartilhar para quem está olhando para a região, organizações que estão olhando para a região e não estão diretamente atuando nela. A gente escuta muito de, tal estado não tem, ou, enfim, tal coisa não acontece em determinado lugar. Será que não tem? Será que a gente está procurando nos lugares certos? Será que a régua que a gente está colocando é a régua que deve ser aplicada? Será que a gente está indo pelos canais certos? Então, a gente sempre coloca vários serais. E um dos nossos serais era a lente de gênero. Então, a gente falou, ok, queremos negócios, queremos apoiar negócios na fase inicial, mas queremos que boa parte desses negócios sejam de mulheres. E a gente também escuta com alguma frequência, inclusive não tem um mês que a gente escutou isso, de uma pessoa do ecossistema falando não existem negócios, startups, negócios de mulheres na Amazônia. Muito pouco, na verdade. Não existe não, muito pouco. E a gente, com um dado, respondeu isso, que dentro da nossa chamada do Lab, a gente selecionou 20 negócios para fazer um investimento, e desses 20 negócios, 13 são negócios de mulheres. Então, não existe, ou será que a gente está repetindo as mesmas premissas, a gente está usando as mesmas lentes? Para a gente encontrar aquilo que a gente quer encontrar, a gente precisa se movimentar de uma forma diferente, né? Então, ok, talvez essas 13 não sejam do tamanho das outras 7, mas são negócios de mulheres, são negócios iniciais. Então, acho que é um pouco de ajuste de lente, que ele é importante quando a gente está falando de capilaridade, especialmente quando se fala de Amazônia e lembra de 2 cidades, Manaus e Belém, né? E aí a gente está falando de questões totalmente diferentes, e cada município é muito diferente um do outro, né? Então a gente tem que entender como que a gente chega nesses lugares. Um exemplo, assim, não que não tenha a ver diretamente com a gente, mas é uma pessoa aqui da nossa rede que trabalha com comunidade, que estava indicando pessoas para se inscreverem em um curso de finanças, e várias pessoas falaram, quero participar. E aí o facilitador depois foi falar com essa pessoa e falou assim, poxa, pessoa, ninguém se inscreveu. Ela falou, poxa, mas todo mundo queria participar, por que elas não se inscreveram? E ela foi falar com uma das pessoas que tinham demonstrado interesse. Todas elas são de uma cidade aqui do Amazonas chamada Maués. Elas falaram, poxa, a gente não entendeu como se inscreve, a gente não entendeu como que acessa o link. É claro que a gente está falando aqui de um recorte de território e de um recorte social também, né? Sempre são muitos recortes, não é uma resposta única. Então, acho que tem esse cuidado, né, de, ok, se eu quero que as pessoas se inscrevam de Maués, talvez a minha forma não seja um formulário do Google, talvez seja uma mensagem direta no WhatsApp, talvez seja SMS. Então, acho que a gente tem um cuidado muito forte de entender o que faz sentido em cada um dos lugares que a gente está atuando. E sempre um cuidado também muito forte de estar com atores locais que tenham essa rede, que saibam como acessar essa rede. Então, o Lab foi o nosso principal passo até agora de crescimento, né, de atuação. A gente está com outro programa também, que está com as inscrições abertas, que possibilita a Escola de Impacto,
É um programa de educação em que a gente oferece bolsas de estudo para lideranças periféricas da Amazônia, pela primeira vez da Amazônia. Os 2 anos anteriores foram apenas no Amazonas, apenas em Manaus, na verdade. E a gente oferece bolsas de estudo dentro daquilo que a pessoa quer desenvolver, de 2 a 5 mil reais, não reembolsáveis. E é um projeto estritamente ali de educação, né? Então, se essa liderança comunitária, ela já causa o impacto que ela tem, com o acesso que ela tem, imagina se ela tiver ainda um pouco mais de acesso à educação. E a gente orienta, junto com as lideranças, o que faz sentido para elas. Então, teve gente que fez faculdade, por exemplo, com esse valor, teve gente que fez cursos alternativos, enfim. Então, é algo que dá bastante acesso também e que passa muito pelo que a gente acredita, né? Para a gente desenvolver a região, a gente tem que desenvolver a base, que são as pessoas. Não existe região desenvolvida sem as pessoas estarem desenvolvidas, né? E aí, acho que um pouco de próximos passos, assim, da nossa visão de futuro, um pouco desse experimento que a gente teve ao longo desses 8 anos com o Hub, como empreendedores que não tinham dinheiro para começar, que batemos na porta de banco e recebemos não, de organizações e recebemos alguns não, outros talvez, e que começamos porque a gente recebeu investimento pessoa física, a gente entende todas as dores de empreender. Então, a gente, com alguns acertos aí ao longo desses anos, a gente quer apoiar outros empreendedores e outras cidades a fomentarem esse ecossistema de empreendedorismo e de inovação. Então, nossos próximos passos estão aí. Estamos olhando para Tefé, que é uma cidade aqui no Amazonas, de Paraná, Rondônia e Rio Branco, no Acre, para que a gente de alguma forma consiga apoiar o desenvolvimento do ecossistema local de impacto, e já estamos com esse projeto aprovado junto com o BID. Então esses são os nossos próximos passos de capilaridade e de entender, né, de que forma que, junto com o território, as pessoas do território, o que faz sentido de desenvolvimento local. Que incrível, pô, parabéns, celebrar aí um belo projeto que vai dar mais capilaridade ainda. Na tua fala anterior, você falou em algum momento da lente de gênero, e eu queria trazer essa pergunta para a gente fechar, que é ser mulher e empreender na região também ainda segue sendo um baita de um desafio. Conta um pouco mais sobre isso, quanto que isso ainda esbarra no seu dia a dia aí de trabalho. Eu vou dividir essa resposta em 2 partes. Acho que uma é do ser mulher e empreender, e a outra é empreender na região, que eu acho que são duas lentes, né, de gênero e de território que eu sinto. Então, de gênero, sem dúvida, é um desafio, né? A gente, acho que especialmente por uma questão de representatividade, né, de ver poucas mulheres, não nenhuma, como foi citado, né, por uma pessoa, mas não nenhuma, mas poucas mulheres em situações de tomada de decisão, em cargos de poder, no ambiente ainda de investimento. Ainda um pouco mais tradicional, né? Acho que a área de impacto tem trazido com mais atenção a diversidade. Mas aí, quando a gente está falando em uma cidade que, apesar de ser metrópole, quase 3 milhões de habitantes, ainda é uma cidade que tem muitos costumes tradicionais, por assim dizer, você vê pouca representatividade feminina. Então, acho que talvez essa seja uma das principais barreiras, né? De não se sentir, talvez até um viés ali inconsciente de não posso chegar lá porque esse lugar não me pertence, porque esse lugar é ocupado especialmente por homens, né? Então, acho que está sobretudo ligado num lugar da autoestima. Né, de, ok, será que eu posso? Será que isso aqui é para mim? Será que, né, eu sou suficiente para chegar aqui nesse espaço? Então, talvez esse tenha sido o meu principal desafio, Fábio, assim, de me sentir parte e capaz o suficiente para ocupar espaços em que eu não via tantas mulheres. E, de novo, não é porque elas não existem, é porque ou elas não estão naqueles espaços, estão em outros espaços, ou porque esses espaços não têm um olhar direcionado para isso, né? Que são as tão chamadas ações afirmativas que a gente precisa. Se a gente quer transformar, a gente precisa ter ações afirmativas para isso.
E aí, dessa dor, eu acho que o que é legal também do empreender é que você pode transformar suas dores em oportunidades, né? Em oportunidades de mudança. Então, dessa dor de ver mais mulheres, a gente tem algumas iniciativas. Então, uma recente, que está super quentinha aí, que a gente está começando agora, é a formação de uma rede de mulheres investidoras da Amazônia, começando pelo Amazonas, né? Que é por onde a gente tem nossa maior rede. Então, incentivar mulheres, pessoas físicas a fazerem investimentos de impacto. Então, pessoas físicas fazendo investimento de impacto já é um número pequeno, mas quando tu olha, são especialmente homens. Então, a gente quer incentivar tanto o investimento de impacto, aumentar, quanto a participação de mulheres nesse investimento de impacto. Então, a gente está aí com uma meta de até o final do ano lançar essa rede, com 30 mulheres do Amazonas, já temos 5 sinalizadas, fazendo um investimento inicial para a formação dessa rede e investimento em outros negócios de outras mulheres. E acho que todos os nossos programas, né? A gente coloca uma lente de gênero de ter pelo menos X% de mulheres inscritas, X% de mulheres selecionadas participando dos nossos programas. E ano passado também a gente teve uma iniciativa bem bacana, que foi o programa Boas Compras, um programa que a gente desenvolveu em parceria com a Andi Brasil, com apoio financeiro da USAID, em que a gente trabalhava estratégias de acesso ao mercado para negócios de mulheres do Norte e do Nordeste. Então, essa é uma iniciativa também que significou bastante, que a gente tem pensado como que a gente coloca isso como uma vertente, na verdade, dentro de todos os nossos programas, né, de dar acesso ao mercado, aos negócios que a gente está olhando, conectando com grandes corporações. Um pouco sobre isso, em termos de ser mulher, acho que é um desafio, mas tem um movimento bonito acontecendo, né, de cada vez maior representatividade. Ainda estamos bem distantes, mas alguns passos dados. E a segunda parte da resposta é em relação a estar na região. Essa eu sinto bastante também, assim, então, que é o custo da oportunidade. Uma vez eu ouvi sobre quanto que custa o teu cafezinho, né, para tu fazer um negócio, uma reunião de negócios, quanto que custa esse teu café. Isso me ficou na cabeça desde a última visita que eu e o Marcos, a gente foi exatamente para o encerramento desse nosso programa do Boas Compras em São Paulo, e a gente aproveitou a oportunidade para ficar uma semana em São Paulo. E pela primeira vez a gente se sentiu confortável o suficiente para bater em algumas portas, porque agora a gente já tem os nossos resultados um pouco mais estruturados, enfim. E eu diria que o nosso cafezinho para a gente reunir com 14 organizações foi quase R$10 mil. Saindo de Manaus, pagando passagem, hospedagem, ficando uma semana em São Paulo, enfim. Então, acho que o desafio de empreender na Amazônia é um pouco do acesso, né? Então, qual que é o nível de acesso que a gente tem a quem tem dinheiro, a quem está tomando algumas decisões de uma forma um pouco mais estratégicas a nível, né, ali de investimentos maiores. Então, é óbvio que com a internet isso facilitou, tem essa facilidade de chegar às organizações, mas é diferente de você ser uma organização e uma pessoa que está em São Paulo, que tem um monte de evento acontecendo e que tu vai nesses eventos, tu pode encontrar um parceiro, um financiador, um fornecedor ali. A gente, para ter esses acessos, a gente precisa bater nas portas, a gente precisa dar nossa cara a tapa, a gente precisa pagar mais caro. Então, empreender na nossa região, acho que tem esse custo da oportunidade que é muito maior de ter o acesso, né? Então, e nós somos uma organização. Quantas outras organizações não têm essa oportunidade ou teriam condições de pagar isso? A gente teve condição de pagar e teve condição emocional para chegar nesse lugar, mas quantas outras não têm? Né? Então, acho que talvez esse seja um grande desafio de quem empreende na região, de ter acesso a algumas oportunidades, né? Que bacana, Ju, esse ponto que você traz, que eu chamo isso de ser fora do eixo, né? Acho que é isso. Só que ser fora do eixo tem muitos outros que estão mais fora ainda do eixo, que é um pouco isso, você citou algumas cidades e outras localidades na Amazônia que ainda estão mais distantes e têm mais dificuldade de acesso. É legal falar sobre isso. E às vezes cansa, mas acho que a gente precisa bater nessa tecla, a lente de gênero, a lente de regionalidade, de capilaridade, de comunidades e tal. Acho que é legal falar sobre isso, que a gente ainda está longe de superar, né, essas questões, e é legal você trazer. Ju, papo incrível, agradecer demais e deixar merchan final aqui, um espaço para você fazer divulgação que você quiser aí.
Maravilha. Nossa, a gente podia ficar conversando por horas, né, Fábio? Tem muita coisa aqui. Mas acho que primeiro agradecer por esse espaço, por essa conversa aqui. Em relação ao Hub, a gente está caminhando para o nosso terceiro Festival de Investimentos de Impacto em Negócios Sustentáveis da Amazônia, ano que vem, 2024. Então, a gente já está começando a identificar organizações que possam apoiar a realização, né, desse evento, que é extremamente importante para o fomento dessa cultura de impacto e de investimentos na região. Além disso, a gente está com os nossos programas também, né, sempre em abertos, aí, buscando parceiros para a realização e identificando parceiros que queiram levar isso para outros lugares junto com a gente, né? Então, com toda certeza, assim, a gente acredita que está num momento bem especial para a região e a gente faz e quer continuar fazendo parte desse movimento. Então, estamos com alguns projetos aí super abertos a conversar com organizações e com pessoas que tenham interesse em contribuir para esse impacto na região. Bom, para quem está ouvindo, vai estar aí na descrição do episódio os contatos, tanto da Ju quanto do Marcos. Não vai ser por falta de contato, né, Ju? Quem Sim, quiser, com certeza. só chegar. Ju, obrigado. Para fechar, você falou do Festival de Parintins. Você é garantido ou caprichoso? Caprichoso. Com todo respeito ao contrário, mas eu sou caprichoso. Muito bom. Para quem não tem a menor ideia do que a gente está falando, dá um Google aí e se informe, tá? Eu não E tenho vem para preferência. Parintins. Eu nunca fui e eu gostaria muito de conhecer. Venha, que é um festival incrível. Que legal. Ju, brigadão, viu? Até mais. Obrigada, Fábio. Prazer.